Olá, pessoal. Terminamos então o bloco anterior, começando a falar sobre os mecanismos de resolução de disputas online. Quais os tipos de resolução de disputas online? Falamos sobre os tribunais online, falamos sobre negociação online. Temos aqui também a mediação online. A mediação online é outro mecanismo que vem crescendo bastante, especialmente justamente nos casos de baixa complexidade, onde as partes não conseguem negociar diretamente e que é necessário fazer um esforço para baixar o custo mesmo de solução daquele conflito. Nós tivemos aí no Brasil já um grande projeto de resolução de disputas online envolvendo a recuperação judicial de uma empresa de telefonia, onde era necessário negociar com 60 mil credores e em um tempo curto, valores abaixo de 20 salários mínimos, se eu não me engano, enfim, valores baixos. E era necessário, então, chamar esses credores para negociar e como mediar esses conflitos. Tantas pessoas, 60 mil pessoas envolvendo valores tão baixos. Então, foi criado um projeto por uma faculdade do Rio de Janeiro, uma plataforma para que quem tivesse algum conflito com aquela telefonia, algum processo com aquela empresa de telefonia, acessasse essa plataforma, se cadastrasse, agendasse uma sessão de mediação online. Os mediadores, eles entravam dentro de uma sala virtual. Os advogados tinham acesso a essa sala virtual, nos casos que houvessem advogados. As partes entravam dentro dessa sala virtual e ali naquela sala virtual era feita a mediação e no final a busca de um acordo. Nesse caso, mais de 40 mil acordos foram fechados, segundo a última informação que eu tive. Talvez esse número já seja até maior. Então, imagina a eficiência, né? Imagina 60 mil casos com valores baixos, essas pessoas todas se deslocando para vários tribunais, esses processos todos envolvendo advogados. Há pouco tempo, o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, mas que tem bastante presença aqui no Brasil, fez até um levantamento de quanto que se prejudica o meio ambiente com o deslocamento dessas pessoas, né? Quanto que tem de emissão de gás carbônico. Enfim, as pessoas que se mobilizam dentro de um processo, dentro do judiciário. Então, esse foi um caso aí que se tornou referência no mundo. Acho que um dos maiores projetos de mediação online foi justamente dessa empresa de telefonia, que usava, portanto, então, uma plataforma para resolver as disputas com o mediador entrando de forma virtual. Mas essa mediação online, ela tanto pode ser dentro de uma sala virtual, com o mediador entrando e fazendo essa mediação, até fazendo um complemento, pode ser uma mediação online ou uma conciliação online. Existem casos também já de conciliação em que o conciliador entra conciliando através do WhatsApp, um grupo de WhatsApp ou um grupo de e-mail de forma escrita. Então, casos de baixa complexidade, que não envolvem relacionamento prévio entre aquelas pessoas, e o mediador entra em determinado horário, as pessoas são convidadas, o mediador, o conciliador, são convidadas para participar daquele grupo e fazer a negociação dentro daquele grupo. Então, é uma forma de conciliação online. Então, meus senhores aí, meus alunos, é o mundo realmente mudando, é a tecnologia cada vez mais entrando dentro desse ambiente. Algumas dessas plataformas são cadastradas já em alguns tribunais. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, já tem até uma portaria, uma regulamentação própria para essas plataformas de conciliação e mediação que são ligadas ao Tribunal de Justiça. Temos a possibilidade de arbitragem online e outros métodos. Os métodos são considerados também, são considerados dentro desse bolo dos métodos
de prevenção e resolução de disputas, os sites de reclamação, os sites de avaliação de empresas. Quando você tem um esquema, um formato de avaliação de serviço ou de venda de produtos de uma empresa, você, de uma certa forma, está já criando uma forma de resolução de disputas online, uma forma de prevenção de disputas. A partir do momento que as pessoas têm acesso àquelas informações que estão no site, reclamações já foram feitas por aquela empresa, número de processos daquela empresa, avaliações de outros usuários de serviços e produtos, já é uma forma de prevenir conflito. Você já sabe da dinâmica daquela empresa e já tem mais informações para poder proceder à sua escolha. E é interessante que esses outros mecanismos, eles, então, cada vez mais reforçam a preocupação das empresas com a solução dos seus conflitos. É muito ruim estar com ranking, com baixa nota no ranking, ou estar com muitas reclamações no site de reclamação. Nós temos aí a ampliação do site consumidor.gov, que é um site do governo que também chama as pessoas a negociarem. É um site que é ligado hoje, tem o cadastro de centenas de empresas brasileiras, legitimado pelo governo e com uma alta taxa de resolutividade. Eu, inclusive, recomendo também bastante, fortemente, a entrarem no site do consumidor.gov. É um bom canal para buscar soluções e dentro do site do consumidor.gov também é possível encontrar muitas estatísticas, muitas informações, muita legislação. Ali se fala bastante do conceito da resolução de disputas online, ali traz muitos números importantes sobre a resolutividade desses conflitos, os princípios da utilização dessas plataformas. Então, consumidor.gov é um site do governo que vem crescendo, se fortalecendo bastante rapidamente. Seria mais uma forma aí de resolução de disputas, e o site ele é realmente bastante interessante, vale a pena entrar e conhecer. E, inclusive, utilizar, para os advogados se utilizarem como um primeiro canal antes de buscar uma solução de um processo judicial. Fora para o consumidor.gov, enfim, vem crescendo aí vários modelos de plataformas que ajudam a buscar, como esses tribunais de outros países, ou a Modria, o diagnóstico do conflito, uma facilitação via tecnologia online. A questão da adjudicação de uma solução imposta pela empresa ou pelo marketplace já é menos comum aqui no Brasil. Então, após falar desses novos mecanismos, dessas novas portas que abrem com a tecnologia, e existirão mais, aqui eu falei das principais, mas entrando na internet é possível encontrar muitas plataformas interessantes, modelos interessantes, eu sugiro realmente explorar. Tem várias plataformas que têm uma demonstração de como do seu funcionamento, tem estatísticas, o seu modelo de negócio, cada uma com modelo de negócio, são essas famosas aí LOTEX, que vem crescendo no Brasil. Inclusive, tem um site que é a Associação Brasileira de Legal Tax e LOTEX, onde vocês encontram os ícones para várias dessas plataformas, dessas soluções aqui do Brasil, em vários modelos diferentes. Com relação à legislação sobre esse ambiente de utilização de tecnologia para a ampliação do acesso à justiça, nós ainda temos pouca legislação. São poucos os mecanismos de estímulos legais à resolução de disputas online. Eu vou começar falando aqui do que nós temos em termos de legislação nacional, que é bem pouca ainda, para depois falar da legislação internacional, que é um pouquinho mais ampla. Então, nós temos no nosso novo Código de Processo Civil, de 2015, já esse artigo aí, 236, que fala sobre a admissão da utilização da videoconferência ou qualquer outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens para a prática de atos processuais. Além desse artigo, tem o artigo
334, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, que também fala que a audiência de conciliação ou mediação pode realizar-se por meio eletrônico. Além do que a gente tem aqui no novo Código de Processo Civil, depois foram saindo outras regulamentações, reforçando o que já tem aí no novo Código de Processo Civil. Inclusive agora, mais recentemente, saiu falando sobre a autorização de utilização de videoconferência nos juizados especiais do consumidor. De toda forma, eu entendo que esses artigos aí do novo Código de Processo Civil já atendiam essa demanda, já possibilitavam essa utilização. De toda forma, ainda achou-se necessário alguma outra regulamentação para desenvolver mais, né, falar um pouco mais sobre essa forma de utilização e ratificar os ambientes ratificar o ambiente onde pode ser utilizado esses meios de eletrônicos para prática dos atos processuais. Além do novo Código de Processo Civil, aí falando de mediação especificamente, nós temos a Lei de Mediação, falando que a mediação poderá ser feita por internet ou outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Da mesma forma que na mediação presencial é importante a informação e as partes têm autonomia para aceitar ou não, na mediação online também, desde que as partes estejam de acordo e cientes dos prós e contras da utilização daquela plataforma, das características daquela plataforma, é possível a utilização da tecnologia como para facilitar essas mediações. Como eu falei aqui, já temos vários exemplos aqui no Brasil de plataformas utilizadas para mediação nesse ambiente, mediação e conciliação. E negociação, todos esses mecanismos. Entrando nesse site que eu falei e repito, da Associação Brasileira de Legal Techs e Lotex, que é a chamada B2L, é possível, tem uma caixinha, um ícone lá, que é só de plataformas de resolução de disputas online aqui do Brasil, e aí vários modelos são apresentados. Além dessa legislação, nós temos também uns enunciados da Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, como esses dois que eu destaco aqui nesse nosso material. Aqui também é reforçado que a conciliação e a mediação em meio eletrônico poderá ser utilizada em procedimento comum e outros ritos, de qualquer grau de jurisdição. E temos também o enunciado 82, que fala que o poder público, o poder judiciário, as agências reguladoras e a sociedade civil deverão estimular, mediante a adoção de medidas concretas, a utilização da plataforma. Das plataformas. Por quê? Como eu falei lá no nosso primeiro bloco, realmente vem crescendo absurdamente a utilização do judiciário como forma um canal, né, como um local para resolução de disputas, e o acesso à justiça acaba ficando, de alguma forma, impactado, porque com todo esse volume não existe juiz, não adianta aumentar a quantidade de juízes, não existe grau de eficiência suficiente para tratar de tantas disputas e tantas que se repetem. Mais uma vez eu falo, tem muitas questões repetitivas, muitas pessoas que vão para o judiciário sem nem antes terem tentado uma negociação com uma empresa. Tanto que hoje existem já alguns juízes, eu não vou entrar aqui na questão de estar certo ou errado, mas já existem alguns juízes entendendo que falta o interesse de agir das partes se elas não demonstrarem que buscaram uma solução negociada ou mediada e tiveram sua pretensão resistida. Então, já existem alguns juízes suspendendo os processos e dizendo que as partes primeiro devem tentar negociar para poder depois avançar no processo judicial. Então, é um momento de muita discussão com relação a esse assunto, uma vez que realmente nosso judiciário está abarrotado, esse número de processos vem crescendo
de forma muito rápida e, e o que impacta é que processos e situações que realmente precisam estar dentro desse ambiente do judiciário, sendo tratado de forma mais complexa, dentro das necessidades daquele processo, que envolva questões mais complexas, não faz sentido, na minha visão, que não se busque, pelo menos não se incentive a utilização de uma solução negociada ou mediada com as empresas, porque grande volume desses processos envolvem questões de consumo. Mas vale ressaltar aqui que essas plataformas não são só para problemas de consumo, tá, gente? Eu digo assim que para questões de menos complexidade, as plataformas funcionam lindamente porque abaixam o custo, tem uma necessidade menor das pessoas estarem presentes ou se verem, e elas conseguem ampliar, né, esse aspecto das pessoas em várias cidades ou países terem acesso a uma negociação ou uma mediação. Há pouco tempo, no Tribunal do Rio, inclusive, teve um caso que foi divulgado de uma pessoa que tinha entrado com processo de família, já estava morando fora do Brasil, na Inglaterra, e o custo para ela vir para cá mediar era um custo muito alto, portanto, não haveria essa mediação se ela tivesse que se deslocar, inclusive porque ela nem entendia muito bem o que era mediação. Então, foi-se oferecida uma sala virtual para fazer a mediação com o mediador do tribunal, participando, as pessoas estavam aqui no Brasil participando, lá no núcleo do Tribunal do Rio de Janeiro, e essa parte estava na Inglaterra, entrou na reunião por via virtual e chegou-se a um acordo, menos um processo no nosso judiciário, um acordo construído pelas partes, de forma autônoma e provavelmente com uma solução de ganho mútuo, que é o que se busca da mediação, né? A ideia é que não tenha um ganha-perde, sim um ganha-ganha. Então, existe hoje uma grande busca do estímulo para que o Poder Judiciário, o Poder Público e as agências estimulem a adoção desses métodos. As empresas, pelo seu lado, também preocupadas com a sua sustentabilidade, preocupadas também com a justiça social, preocupadas com a sua imagem, também vem oferecendo cada vez mais a possibilidade da negociação, da mediação. Temos aí, como eu falei, o consumidor.gov, temos o exemplo do Mercado Livre, que também é uma referência aqui no Brasil quando se fala em resolução de disputas online. Os canais do Mercado Livre são muito eficientes. E o professor Ricardo Dalmaso, que foi um funcionário do Mercado Livre, hoje em dia o professor Ricardo Dalmaso não está mais no Mercado Livre, mas ele tem ótimos artigos sobre o tema, que também são de livre acesso na internet. Então, digitando Mercado Livre, Ricardo Dalmaso, artigos, vem muita coisa interessante, tá? Muitos números, funcionamentos da plataforma. A plataforma do Mercado Livre também tem esse conceito de diagnóstico, facilitação, negociação, mediação. Eles integram com várias outras plataformas, tem a própria plataforma interna integrada com soluções de plataformas externas. Então, o Mercado Livre tem um trabalho bem bacana e tem muito material sobre o trabalho deles na internet. Tem uma palestra interessante do Ricardo Dalmaso na internet, então vale a pena ver os vídeos, ler os artigos, que eles trazem bastante conteúdo sobre a ideia das relações de consumo e oferta de resolução de disputas online. Então, vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui o tema da legislação nacional, para no próximo bloco voltar falando sobre a legislação internacional. Até o próximo bloco.